Olá, viva! Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal do IA Hoje, onde nós contamos com as pessoas certas para falarem sobre os assuntos certos. E hoje, no que toca aqui a IA na formação, nomeadamente a dados, convidámos o Rafael Cavalcanti, que tem uma história muito curiosa. Começa no jornalismo e hoje já está de volta de dados. E o mais curioso que nós vamos ver é como é que a inteligência artificial entra na sua vida. Mas sem mais delongas e passando a palavra para o Rafael para se apresentar. Rafael, podias falar um minuto sobre aquilo que fazes, como é que chegaste até aqui? Boa noite, Pedro. Muito obrigado, Nada. né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, participando aqui do podcast. Muito interessante essa iniciativa. Eu sou jornalista de formação, me formei em 2008 Sim. e já trabalhei com jornalismo, já trabalhei com relações públicas, depois fui estudar marketing, negócios, mas os dados sempre foram a minha paixão, desde que eu era RP, né, e já cobri relações com a mídia, comecei a trabalhar com dados, e nos últimos 5 anos é que isso realmente se intensificou e comecei a mergulhar muito mais nesse universo, que é uma coisa que eu gosto, e em dado momento, eu comecei a perceber um crescimento dos dados em volume e uma necessidade de me aprofundar em algumas técnicas. E aí comecei a estudar Python e a coisa começou a escalar de uma outra maneira. Veio Python, veio banco de dados, vieram outras tecnologias. E hoje eu faço praticamente tudo na área de dados, vou de ponta a ponta, desde a extração, limpeza, execução dos pipelines de dados até a entrega do relatório, as execuções de alguma ação, algumas ações também. E sempre fascinado pelo poder do Python, porque ele é incrível, ele faz qualquer coisa. É impressionante. Quando você acha que já descobriu tudo sobre ele, você descobre mais uma coisa que ele faz, é impressionante. Incrível. Mas agora eu fiquei curioso com a história que fiquei a saber, Rafael, sobre como é que um profissional de dados que usa Python, a IA entra na sua vida. Então, quando eu comecei a usar Python para fazer os códigos, comecei a estudar e senti muita vontade de aplicar, de aprender e começar a usar para resolver problemas, né? Porque eu acho que uma coisa que eu escuto muito no LinkedIn, que é verdade, é que estudo sem prática é entretenimento. Então, eu comecei a praticar e resolver problemas. E resolver problemas da maneira, vamos dizer, antiga, tipo, fazendo mais e as tecas. Então, eu ia lá no Google e pesquisava como é que eu faço uma coluna calculada, e aí aparecia a resposta. E aí eu pegava aquela resposta padrão, colocava, ainda era Google Column na época, nem usava VS Code ainda. Botava lá no Google Column e testava, e aí via o que que funcionava ou não. Aí eu fiz a coluna calculada, agora eu preciso juntar essa coluna numa outra tabela. Volta, Stack Overflow, pesquisa de novo, descobre. E aí, nisso, comecei a resolver problema e entregava o resultado, tava ótimo. Aí um dia, eu conversando com a minha mãe, falei: "Mãe, fiz isso aqui, não sei o que e tal, olha que interessante, tenho evoluído bastante". Minha mãe já é da área de TI, já trabalha com isso há muitos anos, é analista de sistemas. E aí ela falou assim: "Filho, você já usou IA para código?" Eu falei: "IA para código? Não". Ela falou: "Olha, eu tenho colegas que são programadores, são pessoas super experientes, usam, gostam, desenvolvem já com IA. Você devia tentar. Por que você não experimenta? Pega o código seu, que você já fez, que você já desenhou, coloca na IA", mas ela falou: "Usa a IA tal, que é muito boa para isso, e vê como é que fica". Eu fiz e fiquei maravilhado. Falei: "Nossa, coisa incrível". Porque ele pegou e falou assim: "Olha", a IA respondeu: "Olha, está bom, mas isso aqui pode melhorar, isso aqui não funciona, isso aqui podia ser melhor, isso aqui você podia resumir numa função". E eu fiquei maravilhado, falei: "Nossa, que coisa incrível". Não melhorou o código, né, o tempo que eu perdi pesquisando, testando, aplicando, e a IA resolveu em, sei lá, meio minuto, nem 5 minutos. E eu comecei a explorar isso um pouco mais, comecei a fazer outras perguntas, comecei a pedir ajuda para outras coisas, e a coisa foi indo e virou realmente um parceiro de programação. Inclusive quem me explicou esse conceito de pair programming foi um professor meu do primeiro curso de Python que eu Sim. fiz, que ele falou assim: "Ah, legal que você está usando a IA tal, é quase um pair programming", ou seja, aquela coisa de é uma prática que existia das pessoas terem 2 programadores trabalhando juntos para resolver um problema, e a IA entra meio que como um parceiro
nesse processo. E eu fiquei realmente maravilhado. Então, Os resultados realmente são muito bons. então diz-me uma coisa. Basicamente, um profissional, antes de termos a inteligência artificial generativa, era como dizias, quando havia problemas, tínhamos que ir pesquisar à mão, digamos assim, motores de busca. Como é que hoje em dia utilizas a inteligência artificial generativa para te ajudar na resolução dos problemas que tens, no desenvolvimento de dados? Eu acho que, assim, é muito importante chegar já com um problema bem definido, estudado, ou seja, eu teoricamente preciso saber mais do que a máquina, não sobre a solução em si que ela vai me dar, mas sobre o problema que eu tenho. Eu tenho esse problema. Me dá 2 ou 3 sugestões para resolver, por exemplo. Ou uma outra técnica também que se pode usar é ser bem específico. Eu quero resolver este problema passando essa etapa A, B, C. Como é que você me sugere fazer isso? E aí a resposta varia muito. Há vezes que a IA vai, segue o caminho, há vezes que ela faz processos extremamente manuais, onde você precisa estar toda hora mexendo e inserindo informação. Há vezes em que o meu, vou chamar de input, né? O que eu disse para ela não era tão preciso, então a resposta não sai tão boa, acontece. Mas principalmente chegar com um problema bem definido, pedir uma solução bem específica, né? Que aí realmente é programação em par, revisar o que é feito, fazer ali um debugging, existem ferramentas que fazem isso, e observar se mesmo sem os bugs, se aquela solução faz sentido. Ok. Porque também já me aconteceu de falar: olha, desculpa, isso aqui não tem lógica. Porque você está me obrigando a digitar 10 linhas na mão. Não dá. Quando É quando o copiloto começa a ter problemas, não é? E é nesse sentido que eu vou fazer aqui uma pergunta que não Uhum. tem a ver com a forma de trabalhar. Nós trabalhamos sozinhos, trabalhamos em equipas, é sempre difícil, porque se trabalharmos sozinhos não temos com quem trocar ideias, é mais difícil conseguir saber as respostas. Como é que Exato. num dia a dia, no teu trabalho, que normalmente os trabalhos de dados tendem a ser um bocadinho mais solitários, como é que utilizas a IA como teu parceiro de brainstorming e de desenvolvimento das soluções que precisas para aqueles dados? Eu acho que aí já entra uma outra técnica, é você chegar com uma ideia e falar assim, mais exploratório, vamos dizer assim. "Ah, eu tenho ideia de resolver um problema tal dessa forma. O que que você me sugere fazer? Você acha que isso é uma boa ideia? Por quê? Justifica, me dá os motivos". Vou dar um exemplo prático. Se eu chego para ela e falo assim: "Olha, eu acho que eu quero refatorar o meu código, usando input", que é uma linha que permite inserir informação e dialogar. E a IA pode falar: "Olha, esse input é muito poderoso, mas se você for, por exemplo, orquestrar ou automatizar, talvez não seja tão bom, porque você não vai conseguir controlar as 2 coisas, então talvez seja melhor você seguir outro caminho". E tá tudo bem, e é uma sugestão ótima, porque aí imagina o trabalho que eu ia ter para refazer tudo aquilo, para colocar lá o input ou colocar qualquer outra coisa que fosse, para depois eu ter que refazer tudo de novo, quando eu fosse automatizar, orquestrar, que eu acho que é o objetivo de todo trabalho, é que ele meio que se faça sozinho, eu não preciso mais fazer um relatório, né, eu não preciso mais atualizar, o sistema trabalha sozinho. Acho que essa tem que ser a meta de todo mundo que trabalha com isso. Então, e a ajuda nesse ponto. Ou, por exemplo, eu tenho uma ideia de começar a manipular Excel usando Python. Como é que você me sugere fazer isso? Ela vai falar: "Olha, há algumas bibliotecas que podem te ajudar". E uma coisa que eu gosto muito quando a IA faz, ela lista prós e contras, faz uma tabelinha e põe biblioteca A, prós, né, uma coisa que não se encontra por aí. Você pode pesquisar à vontade que você não vai encontrar comparações desse tipo. Ok. Não vai encontrar. Ou E assim: "Olha, eu tenho 3 ideias para resolver esse problema. O que que você acha que é mais simples ou melhor nesse caso?". E aí não é código propriamente dito, é uma troca de ideias mesmo, uma discussão ali, onde está me ajudando muitas vezes a pensar. Muitas vezes a resposta vem de mim, não da IA, mas ela me ajuda a pensar, porque ela explora a situação. falavas nessa questão, nestas bibliotecas e nestas novas técnicas, mas acima de tudo tocavas num ponto
que eu acho muito interessante, que é a capacidade da IA de prever, de acordo com o objetivo, aquilo que tu achas que estás a construir, e a IA prevê e diz: olha, atenção, que esse caminho não vai ser bom por essa razão. Isso é maravilhoso. Então, neste sentido, mas, Rafael, nós começamos a entrar agora aqui na fase final e que vamos aqui a uma questão que é, nós já falamos aqui na questão da IA ter capacidade de prever e dizer, olha, atenção, não vais nesse caminho porque esse caminho não é o melhor, por esta ou por aquela razão. Também a questão de novas bibliotecas e de novas ferramentas que a IA sugere para ajudar no trabalho do dia a dia, mas também aqui uma questão que tem a ver com os erros da IA. Por exemplo, quando a IA sugere uma coisa nova que tu não conhecias, ela na verdade pode estar errada. Como é que tu tens feito para tentar acelerar esse processo? Nós sabemos realmente que quando a IA começa a enrolar, aquilo nunca mais dá a volta. Mais vale abrir outra janela de chat e quase, não digo recomeçar de novo, mas apanhar a conversa anterior e começar dali, não é? Como é que tu fazes nisto? Como é que asseguras a limitação? Como é que vês se o que a IA está a dar vai ter problemas ou não? Como é que fazes isso? Eu acho que assim, tem sempre que ser revisado, né? Eu acho que eu copiar e cola sem prestar atenção, sem entender o que ela está dizendo é muito ruim, porque ela pode até resolver o problema, mas se alguém te perguntar, você não vai saber responder, não vai entender nada. Então a primeira coisa eu acho que é revisar realmente. Se não entender alguma coisa que ela usou, perguntar, né? Pedir para explicar. É possível também, para quem é mais, digamos, purista, pedir um código mais genérico e depois adaptar. Em vez de você passar os dados mesmo que você tem, você pede para ela dar um exemplo e você adapta. Também é uma forma. Mas tem uma hora que não adianta. Ela emburrece, não responde. Aconteceu comigo, com uma configuração que estava da erro, não resolvia. Foram horas tentando trabalhar juntos, não resolvi. Parei, deixei de lado, fui pesquisar um pouquinho, fui ler, voltei com a sugestão de solução, que é aquela questão que eu coloquei lá no início, é bem específico, e aí flui. Aí conseguimos resolver juntos o problema. Então tem hora que tem que parar um pouquinho e falar, ó, não tá dando certo, não tá funcionando. Ok. Além de revisar, de ler, de prestar atenção, mas tem hora que não adianta. Mudar de IA, tentar outro motor, para ver Mas, se a solução vem outra solução, vem outra sugestão, e realmente, geralmente vem. Tem hora que não tem jeito, tem que olha, parar um pouquinho, desligar, tomar um café, porque não adianta, não e tem jeito. E agora que estamos mesmo a chegar ao fim, é a altura de deixar aqui um desafio. Portanto, trabalhas agentados, engenheiro de dados, no fundo, ah, mas tu começaste numa altura em que foste aprender Python, instrução a instrução, sintase a sintase, não foi? Hoje em dia, que conselho é que tu darias a alguém que quer começar agora a trabalhar em dados para, com a IA, conseguir acelerar o seu processo de treino, digamos assim, até ser um profissional pronto para ir para o mercado? Eu acho que uma coisa que se pode fazer que eu acho muito interessante é você pedir para IA ser um professor seu. Então, vou citar um exemplo prático. Você quer aprender como funciona uma função em Python. Então você senta com ela e fala assim: pode me explicar como funciona uma função em Python? Pode me gerar um documento com exemplos práticos? Pode me ensinar quais são as principais formas de uso? Em vez de você já chegar com um problema direto e pedir para resolver. Você pode fazer isso também. Mas se você está realmente começando, dando os primeiros passos, ainda não aplicou, não resolveu, não, a coisa ainda está muito embrionária, eu acho que você realmente tem que usar como ferramenta de aprendizado mesmo. Eu fiz isso, por exemplo, com o PySpark. Ele assim, gera, por favor, um documento com 20 exemplos de uso de PySpark. Uhum. E aí a IA gerou, eu tenho esse documento até hoje guardado, porque virou uma referência. Um monte de exemplos que tem de uso de PySpark que serve para isso mesmo. Então, acho que para quem está realmente começando, assim, dando os primeiros passos, né? Eu já estudei, já tem mais tempo que eu estou trabalhando com isso, mas para quem está realmente começando, eu acho que esse é um ponto, e evitar o copia e cola sem prestar atenção no que está fazendo, Bem porque visto. a chance de você não aprender é grande. Exatamente. E é mesmo isso. E, Rafael, com isto, deixo aqui um obrigado, em nome da equipa do IA hoje, pela presença.
aqui e pelo conteúdo e pelo que trouxeste hoje até nós. Daí desse lado, por favor, estejam à vontade para deixarem comentários, para deixarem pedidos de novos conteúdos que queiram ver. Desde que tivemos o Rafael Cavalcanti, engenheiro de dados, sabe usar IA e dados, consegue fazer coisas excelentes, o que nós conseguimos ver e é fantástico. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Até uma... agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado também. Obrigado.